Vou colocar aqui para gravar. Peraí. Vou colocar um aviso aqui. Tem gente que só conseguiu entrar hoje. Gente, como é que tá o andamento das atividades? Tá dando tudo certo? Alguém que queira mostrar a atividade de desenho à mão livre? Eu gostaria que me informassem, né, e levantasse a mãozinha quem quiser mostrar, para eu autorizar aqui o compartilhamento de tela. Tá? Vocês podem usar o espaço da aula de hoje para terminar e para esclarecer dúvidas também. Para quem já terminou as atividades, né, e não tem mais nenhuma dúvida, o que vocês vão fazer na aula de hoje? Vocês vão utilizar o espaço da aula de hoje para assistir ao vídeo de perspectiva, tanto isométrica quanto cavaleira, para começar a realizar o desenho da perspectiva dos modelos apresentados no vídeo. Tá? Vocês simplesmente vão reproduzir o modelo da peça apresentado no vídeo para treinar o desenho de perspectiva, tanto isométrica quanto cavaleiro. Tá? Então, vocês já vão poder assistir às seguintes aulas assíncronas. Eu vou mostrar para vocês aqui em tela. Só um instante. Já estão conseguindo ver a tela? Bom, então, para a aula de hoje, tá? Depois de terem terminado as atividades de desenho à mão livre, né, de curvas à mão livre e aquele exercício da torre, vocês já podem assistir às aulas assíncronas referente ao assunto de perspectiva. E a partir da aula de hoje, a gente vai utilizar o espaço da aula somente para esclarecimento de dúvidas. Que aulas assíncronas vocês vão ter que assistir, tá? Essa daqui, ó, perspectiva isométrica, que na verdade já foi passada antes, né, para que vocês pudessem ver um exemplo de como aplicar técnicas de traçado à mão livre, e a aula de perspectiva cavaleira, tá? Que é uma outra forma de perspectiva que vocês vão aprender. Tá claro? Para fazer os exercícios de perspectiva isométrica e cavaleira, tá? Isso aí é importante saber. Vocês vão utilizar uma folha em branco, tá? Uma folha 4 em branco para fazer os desenhos das perspectivas. Aí depois, ao fim do desenho, se quiserem mostrar, aí vocês podem tirar as fotos e mandar aqui para a nossa aula síncrona,
ou ainda vocês podem compartilhar a tela, né, exibindo a folha do exercício. Lembrando que essas primeiras atividades, vocês ainda não vão ser cobrados por nota, vocês só vão ser cobrados por nota a partir da próxima atividade, logo em seguida as atividades de perspectiva, que são as atividades de sistemas de projeções ortogonais em diante. Caso tenham alguma dúvida, né, e queiram, aí vocês podem ou me notificar no chat, escrevendo arroba na frente do meu nome, para que eu receba a notificação de forma rápida, ou ainda vocês podem clicar na mãozinha que fica na parte superior da janela de videoconferência do Teams. Pode usar tanto o chat quanto o microfone para esclarecer as dúvidas, né? Tá. A Pandora está perguntando a respeito do tempo de entrega das atividades, tá? Normalmente tem em torno de uma semana para entregar, ou dependendo da atividade, um período um pouco maior, né? Por exemplo, o último trabalho, normalmente vocês vão ter umas 2 a 3 semanas para entregar. E as atividades de CAD, né, também eu acabo cobrando um pouco mais de tempo. Tá? Às vezes o arquitetônico é um pouco rápido, porque aí vocês já pegaram o jeito, né? Mas no início das atividades de CAD, normalmente tem um tempo aí de 2 semanas, em média 2 semanas. Nas atividades de desenho à mão, também entre 1 e 2 semanas. E aí vai depender da atividade.
Gente, para quem chegou mais tarde, né, já estava comentando ali do que vai ser feito na aula de hoje, né? E para quem chegou mais tarde e terminou os exercícios, o que é que vocês vão ter que fazer, tá? Caso queiram mostrar os exercícios, vocês podem usar o espaço da aula para mostrar os exercícios. E caso não tenham dúvidas referente aos exercícios de curvas à mão livre e também de curvas à mão livre e ao exercício da torre, né, que foi passado na aula passada, foi apresentado na aula passada, vocês podem assistir às seguintes videoaulas, depois esclarecer suas dúvidas a respeito das videoaulas. Perspectiva isométrica à mão livre e perspectiva cavaleira à mão livre, tá? Se vocês precisarem de um material teórico, né, eu tinha esquecido de comentar a respeito disso, mas é importante comentar. Vocês precisarem de algum referencial teórico rápido para entender um pouco melhor o assunto de perspectiva, vocês podem acessar o material aqui nas anotações de aula, da aula 3, tá? Que trata do assunto de representação em perspectiva. Nesse material tem todo o referencial teórico dos vídeos. Os vídeos nada mais são do que tutoriais sobre a elaboração do desenho de perspectiva. Aí muito do que é apresentado no vídeo está exibido nesse material, tá? Bom, e que atividade que vocês vão fazer para absorver o conteúdo de desenho de perspectiva, tá? Vocês vão reproduzir a peça do vídeo e que é a mesma peça exibida no final das anotações de aula, tá? Através das perspectivas isométrica e cavaleira, conforme as instruções exibidas no vídeo, tá claro? Aí, caso tenham alguma dúvida, alguma dificuldade, né, na hora de elaborar a perspectiva, vocês podem perguntar aqui, tá? Lembrando também o seguinte, o método que eu apresento nos vídeos é um dos métodos possíveis de se elaborar desenho em perspectiva. Existem outros. Você pode montar a peça da perspectiva de diferentes formas, tá? Existem pelo menos mais 3 formas diferentes além das exibidas no vídeo, tá? Eu gosto mais de trabalhar com aquela que eu coloquei no vídeo, mas se alguém fizer o desenho de uma dessas outras 3 formas diferentes, também vai ser considerado na hora que vocês fizerem o exercício valendo nota, tá? Vocês vão precisar desse conteúdo não agora para essa atividade. Nessa primeira atividade de perspectiva não vai valer nota, mas as atividades a seguir vão utilizar desse conteúdo e uma das questões que vocês vão ter que fazer é elaborar a perspectiva, tá? Não, não ainda para a próxima, mas para outra adiante. Para a próxima atividade, mas para outra adiante. E se vocês elaborarem a perspectiva através de um dos métodos diferentes do exibido no vídeo, não tem problema nenhum, tá? Se o resultado final tiver certo. E volta e meia eu vou perguntar aqui na aula se vocês têm alguma dúvida, para ver se ninguém está dormindo.
Se quiser apresentar o exercício que não vale nota na aula, sim, vocês podem apresentar, não tem problema nenhum. É melhor esclarecer a dúvida enquanto não vale nota do que quando estiver valendo, né? E aprende bem, aí depois vocês conseguem fazer mais rápido. Não que as dúvidas não possam ser esclarecidas depois também, tá? Mas nesse primeiro momento, quanto mais dúvida esclarecer, melhor. Então, só seguir com a atividade. Você já assistiu aos vídeos.
Quais outros novos vídeos que tu se refere, ao Melquisedeque? Só para eu entender. A gente não está trabalhando com método de monge ainda, tá? A gente vai trabalhar depois da parte de perspectiva. Primeiro a perspectiva, depois vem o método de monge, que é o método de projeções ortogonais. Não, são três formas, né? Três formas de executar o desenho da perspectiva. Que existe você montar o sólido de origem e recortar, que é o que eu apresento no vídeo. Existe também você elaborar o desenho da perspectiva por colunas, você elaborar o desenho da perspectiva por linhas, tá? De unidades de medida. Linhas, colunas, sólido de origem, né? Então, três métodos, e existe também um método que você utiliza o desenho das linhas diagonais de 30 graus, tá? Para o desenho da perspectiva isométrica, que às vezes também funciona para o desenho da cavaleira, tá? Que você desenha o grid com linhas diagonais e linhas verticais, e você elabora o desenho da perspectiva. Existe esse outro método também, que eu acho mais difícil de todos, mas e é o apresentado no final do slide de aula, da aula 3. Né, que aí ele faz o grid e faz o contorno da peça. Então, existem esses 4 métodos, né? Eu mostro mais o primeiro que eu mencionei, e existem os outros 3 também. Focar na isométrica. A cavaleira, é importante vocês entenderem mais pelo visual da perspectiva, né? Porque a perspectiva cavaleira ela é mais intuitiva visualmente. Por que que eu digo isso? Né? A isométrica ela é boa para representar as medidas em verdadeira grandeza, porque os lados estão em verdadeira grandeza, as distorções são angulares.
né? E no caso da cavaleira, tem a distorção lateral. Ela não é uma perspectiva que é tão utilizada para representação de projeto como a isométrica, né? A isométrica, ela é muito utilizada no detalhamento de projeto complementar, tanto do elétrico, tem sido cada vez mais utilizada no elétrico, embora não seja obrigatória, mas para o entendimento da construção. E no hidrossanitário é um item obrigatório, principalmente na representação do sistema de instalações de água quente e água fria. O isométrico acaba sendo um item obrigatório de projeto. E no caso da perspectiva cavaleira, a gente aprende mais pela representação visual desse tipo de perspectiva, embora não seja muito utilizado nas aplicações do desenho de construção civil. Tá? Por quê? A perspectiva cavaleira ela é muito relacionada com sombra, né? Aí para quem faz arquitetônico e quiser analisar sombreamento, nesse caso às vezes é importante, a cônica também. Então a cavaleira acaba sendo importante nesses dois aspectos. E também pelo fato da representação visual no objeto, né? A cavaleira é como se você estivesse posicionando um objeto, deixa eu ver aqui a caixinha do óculos, por exemplo, como se eu estivesse posicionando um objeto numa base, e eu rotaciono esse objeto num eixo que está em 90 graus em relação a uma base horizontal, né? Um eixo vertical em relação a uma base horizontal, e eu represento o objeto com essa rotação. A distorção lateral, ela serve para dar a ideia do quanto o objeto foi rotacionado, né, quando posicionado sobre uma superfície horizontal. Claro? Quer falar alguma coisa, Melquisedeque? Não é método de monge. E método de monge é representação em vistas. Isso é representação em perspectiva, que eu acabei de explicar. Só mais à frente, dúvidas sobre vistas. A partir de sexta-feira. Gente, é só acompanhar o cronograma, tá? Tirando essa parte inicial, que como o plano acaba sendo em comum com os outros professores, tá? Então, às vezes, a ordem de alguns assuntos pode ser trocada, vou avisar naturalmente, né? No caso, eu prefiro passar perspectiva antes de passar vistas, tá? Tem gente que prefere passar vistas antes. Então, pode ser que esses dois assuntos, né, principalmente do plano de ensino, eles possam ser alterados na ordem, tá? Mas os avisos eu vou passar ou normalmente pelo fórum do Moodle ou aqui pela aula. No geral, o plano de ensino tá, no geral a gente segue à risca aqui o cronograma, tá?
Para quem chegou mais tarde, o que a gente está tratando na aula de hoje, tá? A gente já está trabalhando com a parte de perspectiva. Para quem perdeu as aulas anteriores, favor recuperar a aula nas gravações que já estão disponíveis ali no Moodle, né? E aí, depois de assistir as 2 primeiras aulas e fazer as atividades solicitadas, vocês já podem assistir essas 2 aulas aqui, ó, sobre os assuntos de perspectiva, tutorial de perspectiva isométrica, tutorial de perspectiva cavaleira. Caso queiram algum material teórico para entender melhor do assunto, vocês podem acessar a pasta das anotações de aula, tá? Na aula 3 contém o assunto sobre representação e perspectiva, para que vocês possam entender melhor o conteúdo dos vídeos, tá? Essa aula aqui, ó, que está sendo exibida na tela para vocês. Para quem não veio nas aulas anteriores, vocês podem acessar as primeiras atividades dos exercícios à mão livre através dessa pasta aqui, a chamada, vou voltar, através dessa pasta Atividades à mão livre, e aí vocês podem acessar as atividades TML, de título de nome TML no arquivo, do 1 até o 5, e a atividade de número 10. Tá? Essas foram as primeiras atividades realizadas na semana passada. Tá? Caso alguém ainda tenha dúvida referente a uma dessas atividades, vocês podem utilizar o espaço da aula para exibir a atividade e a gente avaliar se a atividade foi feita da maneira certa ou não, ou para esclarecer alguma dúvida que vocês tenham. Tá? E o que está sendo feito na aula de hoje, né? Para quem não veio na aula passada, né? Importante esclarecer, tá? A partir da aula de hoje, o espaço da aula das 10h10 às 11h50 vai servir principalmente para esclarecimento de dúvidas dos exercícios, tá? Então, o que eu sugiro para vocês, para que vocês possam organizar o estudo de vocês? Utilizar esse espaço das 10h10 às 11h50 para estudarem a disciplina, tá? Mesmo que vocês não tenham dúvidas, utilizem esse espaço de aula para resolver os exercícios da disciplina, porque se surgir alguma dúvida no andamento das atividades, vocês simplesmente podem perguntar aqui na sala de videoconferência o que vocês têm dúvida. É claro, ou se quiserem mostrar o andamento das atividades, como a atividade está sendo executada, vocês podem compartilhar a tela, enviar fotos dos arquivos, que a gente faz a análise dos arquivos aqui na aula mesmo.
Você pode, então, eu ainda não planejei bem essas atividades, por isso que eu não estou liberando ainda, tá? Mas se quiser dar uma olhada nos assuntos, vocês podem assistir sim as aulas assíncronas referente aos próximos assuntos, não tem problema nenhum. Mas quanto à liberação das atividades, eu ainda tenho que planejar para poder habilitar para vocês, tá? Caso queiram se antecipar. Normalmente eu habilito um pouquinho antes da aula, para que vocês possam dar uma olhada. Um pouquinho antes da gente tratar desses assuntos. Não foi o caso ainda. Não, elas vão ser entregues através de um link, né? Como eu expliquei na primeira aula, eu vou habilitar um link no Moodle para que vocês possam enviar os arquivos das primeiras atividades. No caso das atividades desenho à mão livre, aí vocês vão tirar fotos e vão configurar o arquivo das fotos conforme o manual de instruções que está descrito no Moodle, tá? Vou relembrar aqui o manual só para que vocês, só para recordação, ó, existe aqui na seção de referências bibliográficas o manual de digitalização de exercícios à mão livre, tá? Vocês vão seguir as orientações desse manual para preparar as fotos dos arquivos que deverão ser enviados com as atividades de desenho à mão livre, tá? E lembrando, né, que o cabeçalho dessas atividades de desenho à mão livre deve ser feito em caligrafia técnica, como vocês aprenderam na primeira aula. Gente, até aí mais alguma dúvida?
Quer mostrar o desenho? Certo.
Se quiser enviar os PDFs também pode, tá? Aí eu compartilho aqui em tela. Deixa eu colocar aqui na tela para a gente analisar, só um instante. Aqui está o desenho da Pandora, né, sobre perspectiva isométrica. Ó, deu para ver que a Pandora explorou bem, né, a representação do sólido de origem com as unidades de medida. A gente consegue enxergar bem, né, onde que as unidades de medida estão marcadas. No caso, esse é um desenho de perspectiva isométrica, tá? Então, não tem distorções entre as medidas originais do sólido, né? Vocês vão aplicar as medidas da base, as medidas da altura, as medidas da base e as medidas da altura em proporções reais, né? Isso é que se chama verdadeira grandeza, tá? Não acontece que nem na perspectiva cavaleira, que vocês vão aplicar uma distorção na lateral da base para poder representar a rotação do objeto sobre a superfície horizontal, tá? E essa distorção ela é aplicada conforme a intensidade da rotação. É o que nós chamamos de fator de redução. Tá? Isso no caso da cavaleira. No caso da isométrica, que é essa figura que está sendo exibida em tela, não tem a distorção entre os lados, a proporção entre os lados é preservada, por isso que se chama verdadeira grandeza. Então, no caso da verdadeira grandeza, né, a gente inicia o desenho representando a base posicionada com dois ângulos de 30 graus em relação a uma superfície horizontal, tá? Aí vocês conseguem, a partir desse momento, você já consegue observar a distorção lateral, né? Se a base é retangular, qual que deveria ser o ângulo entre as arestas da base, entre a aresta de comprimento e a aresta de largura da base? Só para que vocês possam entender bem o assunto. Tem ideia, né? Qual que seria o ângulo entre o comprimento e a largura da base nessa peça originalmente, se vocês enxergassem a peça física? De 90, né? Mas se eu for representar a base na perspectiva isométrica, com dois ângulos de 30 graus em relação a uma superfície horizontal, qual que é o ângulo entre as arestas da base que eu vou ter aqui, entre essas duas linhas de 30 graus? Eu tenho 30 em relação à superfície horizontal, e eu tenho 30 do outro lado dessa linha horizontal, né? Ou seja, 120, exatamente, né? Porque eu vou ter 30 mais 30, tem que completar 180 para fechar o ângulo do entorno da superfície horizontal, né? O ângulo em relação ao ângulo da superfície horizontal. Então, tem que ser 30 mais 30 menos 180, vai ser 120 ao centro, né? Então, aí o que a gente observa, né? Se na realidade o meu objeto ele tem 90 graus entre essas arestas da base, na representação da perspectiva isométrica, o que eu tenho? Eu tenho uma distorção angular entre
as arestas do objeto representado para que eu possa preservar a verdadeira grandeza nessa representação. Tá? Então, é isso que acontece na prática, na perspectiva isométrica. Na cavaleira, eu não tenho essa distorção angular. Eu tenho a distorção de um dos lados para não ocorrer a distorção angular. Tá? Eu vou ter distorção angular somente na lateral e também uma distorção na aresta lateral, para representar o objeto rotacionado sobre uma base horizontal em torno de um eixo vertical. Tá? Então, essa que é a diferença principal entre uma perspectiva e outra. E para a gente conseguir representar objetos em verdadeira grandeza, né, na isométrica, aí a gente precisa da distorção angular, né, para que os lados não se alterem. E a gente utiliza esse tipo de perspectiva. Eu vou dar um exemplo bem comum de utilização desse tipo de perspectiva no desenho de construção civil. Quando eu quero representar o posicionamento das tubulações de um ambiente, tá? Sejam eletrodutos, sejam tubulações de água quente e água fria, que é o item obrigatório do desenho hidráulico. Tá? Então, essas são as duas aplicações principais do desenho da perspectiva isométrica na construção, no desenho de construção civil. Tá? A representação de tubulações e de elementos tridimensionais nas construções, tá? Para que a gente possa enxergar e entender a alocação desses elementos de construção no projeto. Tá? Bom, no caso aqui a gente está começando a trabalhar com peça, tá? A gente vai trabalhar mais com peça, mais para entender, né, como visualizar num primeiro momento. Tá? No caso aqui a gente já entendeu que as arestas nesse tipo de perspectiva não tem distorção, e no outro a gente vai ter distorção, porque eu estou representando um movimento da peça, né? Eu estou representando uma determinada posição, aliás, da peça, tá? Sobre determinadas condições, que é apoiada numa superfície horizontal. Aqui eu quero representar a peça em proporções reais, por isso que eu adoto a distorção angular. Mas o desenho em si da Pandora está todo certo, né? Ela contou aqui as unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui tá um pouquinho comprido, ó. Se a gente for contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, aí aqui essa unidade ficou maior, tá? Teria que reduzir, que manter o tamanho da última unidade igual aos demais, tá? Então aqui, ó, a lateral ficou um pouquinho maior. A frente, né, da peça tá correta, agora a altura tem que ter 4 unidades, ó, 1, 2, 3, 4, a altura também tá correta, então teria que corrigir, né, a última medida. Tá claro? Aqui é importante destacar o que pode ter causado, tá? Olhando aqui para o teu desenho. O que pode ter causado a distorção da última, o tamanho maior na última medida, tá? A hora de desenhar o topo da peça, tá? Quando você, bastante cuidado nessa parte. Quando vocês forem desenhar linhas inclinadas no topo da peça, tentem utilizar a linha da base como referência para verificar se a linha do topo está paralela à base ou não, tá? No caso aqui, a linha da lateral esquerda da peça, tá? No caso, se eu quiser desenhar uma paralela à frente, então eu vou considerar o comprimento da base como referência, tá? E vocês podem, sem problema nenhum, construir ângulos à mão livre a partir do último ponto da altura, tá? Para poder desenhar as linhas inclinadas, da mesma forma como construíram o ângulo da base. Tá claro?
Tá aí, tudo bem? Mais alguma dúvida? Pode deixar a linha aparente, tá? Mas tem que tomar um certo cuidado quando for, se não quiser apagar as linhas. Qual que é a recomendação? Linhas auxiliares vocês sempre vão desenhar com traçado fraco, enquanto que linhas que representam o desenho em si, aí vocês vão marcar o contorno, que nem a Pandora fez aqui no desenho, né? Eu vou até mostrar de novo. Só deixa eu colocar aqui no desenho. Ó, no caso aqui ela apagou, né, as linhas auxiliares, mas a gente consegue ver as marcações. Poderia deixar essas linhas com lápis mais fraco? Poderia, não teria problema nenhum, tá? Mas o mais importante é que o contorno fique bem marcado no desenho. Outro detalhe, tá? Não usem régua, tá? Desenho é para ser feito à mão livre, tá? Régua vocês vão utilizar muito pouco ou nem vão utilizar ainda esse semestre, tá? Vão utilizar, talvez utilizem na atividade de geometria descritiva e de escalas e cotagem. Até, caso alguém tenha mais dúvidas, eu estou aqui até 11h50, só voltar para a sala.
Mais alguma dúvida? Caso tenham dúvida, é só perguntar.
Bom, gente, por hoje era isso. E até a próxima aula. Lembrando que a próxima aula vai ser para esclarecimento de dúvidas referente às atividades de perspectiva e dúvidas também referente ao início da parte teórica de sistemas de projeções ortogonais. Tá? Eu vou informar em breve no fórum da disciplina.